Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos concurseiros e concurseiras para a nossa segunda videoaula de Direito Constitucional. É um prazer enorme estar aqui com os senhores e hoje nós daremos início ao estudo do Direito Constitucional e eu quero já cobrar dos senhores se os senhores já estão lendo a Constituição, já montaram o projeto de estudo, já montaram o planejamento de estudo para que vocês possam acompanhar a aula da melhor forma possível, para que vocês possam obter êxito na aprovação no concurso público. Vamos ressaltar que nós nessa aula trataremos da nomenclatura e do preâmbulo da Constituição. É muito importante conhecer a nomenclatura correta, os aspectos importantes relacionados à nomenclatura e o preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é importante porque eu aposto que muitos dos senhores começaram a ler a Constituição pelo artigo 1º, pulando o preâmbulo da Constituição, achando que talvez ele não tivesse nenhuma importância. Nós veremos na aula de hoje que não é bem assim. Sobre o preâmbulo é possível fazer uma série de questionamentos, por isso ele é um dos temas da nossa segunda videoaula. Vamos então dar início. Nós iniciamos com um questionamento. Qual a nomenclatura correta da Constituição? Vamos às alternativas. Constituição Federal, Constituição do Brasil, Constituição da República Federativa do Brasil e Constituição Brasileira. Os senhores podem observar que a alternativa correta é a alternativa C, Constituição da República Federativa do Brasil. Por que essa é a alternativa correta, professor? As outras estão incorretas? Observe. O nome correto, o nome exato da nossa Constituição é Constituição da República Federativa do Brasil. As outras nomenclaturas são usualmente utilizadas, seja pela doutrina, seja em concursos públicos. Os senhores já devem ter inclusive visto em questões de provas, por exemplo, a expressão Constituição Federal. Mas, a partir das videoaulas, você não é mais um aluno comum, você é um aluno diferenciado e vai levar para a prova que a nomenclatura correta é Constituição da República Federativa do Brasil. É muito importante compreender essa informação e entender a importância. Numa prova escrita, por exemplo, o examinador já vai verificar logo de início, se você escrever essa expressão inteira, que você conhece a nomenclatura da Constituição, que você conhece o nome correto e que você não é um candidato comum. Você é um candidato que está preparado para aquele concurso público. Existem ainda outras nomenclaturas que são utilizadas e que é muito importante que os senhores conheçam para que na hora da prova vocês não sejam levados a confundir. Quais são elas? Carta Magna, Lei Suprema, Lei Maior, Constituição Federal, CF de 88 e Constituição da República Federativa do Brasil. Professor, eu preciso conhecer todas essas nomenclaturas? É importante sim conhecer, sobretudo identificar que quando o examinador traz um desses nomes, ele está falando, ele está dizendo para os senhores que está questionando sobre a Constituição Federal. Mais à frente nós verificaremos por que essas nomenclaturas, Carta Magna, Lei Suprema, Lei Maior. Num primeiro momento eu quero que vocês aprendam, compreendam por que é importante conhecer a nomenclatura correta, Constituição da República Federativa do Brasil. E a justificativa que eu trago aos senhores para que os senhores conheçam a nomenclatura correta é que através dessa nomenclatura é possível eliminar duas questões em concurso público. Quais sejam? A nossa forma de governo e a nossa forma de Estado. Como assim, professor? Quando o concurso público, quando o examinador quer questionar os senhores sobre a forma de governo, a forma de Estado, ou sistema de governo, ou regime de governo, ele é levado a confundi-lo para que você venha errar na prova. Portanto, se você conhece a nomenclatura correta, Constituição da República Federativa do Brasil, fica evidenciado que você já pode aprender a forma de governo e também a forma de Estado. É fundamental. Por quê? Porque quando cai em concurso público, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime de governo, o candidato, mesmo muito preparado, naquela hora de angústia, naquela hora de ansiedade, nervosismo, ele acaba errando e perdendo uma questão que talvez vai fazer diferença na pontuação final. É uma questão simples. Constituição da República Federativa do Brasil. A República, forma de governo, federação. Nós estamos divididos em unidades federativas, forma de Estado. Eu peço que vocês fixem isso. Leiam quantas vezes forem necessário. Constituição da República Federativa do Brasil.
forma de governo, república, forma de Estado, federação, para que vocês não errem isso na prova. Como eu disse aos senhores, continuando, a nomenclatura, ainda sobre a nomenclatura da Constituição, nós vimos lá alguns nomes sugestivos, como Lei Maior, Carta Magna, Lei Suprema, e essas nomenclaturas encontram justificativa numa teoria denominada de pirâmide escalonada de normas. Essa teoria é que permite afirmar que a Constituição é a lei suprema, é a lei maior, tá? Essa nomenclatura, como nós veremos, ela fica bem ilustrada através do seguinte gráfico. Nós temos um triângulo, pirâmide escalonada, seria uma pirâmide. No topo da pirâmide, a Constituição Federal, e abaixo da Constituição Federal, as normas infraconstitucionais. Afirmar que a Constituição é a lei maior, a Carta Magna, a lei suprema, é o mesmo que dizer que a Constituição está no topo da hierarquia das normas e abaixo dela todas as outras normas, como a Constituição estadual, as Constituições estaduais, Lei Orgânica dos Municípios, as leis estaduais, por exemplo. Por isso, essa justificativa. Como isso pode ser questionado numa prova de concurso? Pode vir assim: no que consiste a teoria da pirâmide escalonada de normas? Vocês vão responder de forma rápida, de forma sucinta, vão dizer assim: segundo essa teoria, a Constituição Federal é colocada no topo da hierarquia das normas e abaixo dela todas as demais normas infraconstitucionais. Ou, repetindo, a Constituição está no topo da hierarquia das normas e abaixo dela todas as outras normas. Isso é importante, essa teoria, para nós entendermos alguns assuntos que nós trataremos algumas aulas para frente. Tá? Portanto, fixem: pirâmide escalonada de normas, Constituição no topo da pirâmide e as demais normas infraconstitucionais logo abaixo da Constituição. Com isso, finalizamos a parte sobre a nomenclatura da Constituição. Já estamos aptos a verificar o preâmbulo da Constituição. Professor, eu não tinha lido o preâmbulo, agora eu vou ler. É importante que eu fixe as ideias que estão contidas no preâmbulo? É importante, é fundamental. É importante que você conheça a ideia geral trazida pelo preâmbulo, para que, quando questionado na prova, você esteja apto a responder com segurança. Para isso, vamos à leitura do preâmbulo primeiramente. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Observem que o próprio preâmbulo traz a nomenclatura correta da Constituição. Daí a grande importância dos senhores conhecer a nomenclatura. As outras características vocês vão aprender com o tempo, numa leitura contínua. Vocês vão ler a Constituição e vão ler o preâmbulo sempre. Por isso vocês vão retirar daí os conceitos importantes, como a ordem interna e internacional, valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista. É importante conhecer essas ideias para que vocês possam chegar no concurso e acertar a questão, porque alguns concursos optam por perguntar alguma coisa contida no texto do preâmbulo. Vamos então dar sequência. Relacionado ou temas mais relevantes do que conhecer o conteúdo do preâmbulo, está ligado primeiramente, a sua natureza jurídica. Basicamente, existem duas teorias. No entanto, você não é mais um candidato simples, você é diferenciado e vai conhecer aqui uma terceira teoria que também é importante ser levada para o concurso público, sobretudo numa prova escrita. Vamos a elas então. O questionamento que se impõe é qual a natureza jurídica do preâmbulo, ou seja, o que é o preâmbulo para o mundo do direito. Duas as teorias mais importantes: tese da relevância jurídica e tese da irrelevância jurídica. Depois, a teoria mista. A tese da relevância jurídica, o que ela enuncia? Ela enuncia que o preâmbulo tem sim força jurídica, tem natureza jurídica, tem natureza jurídica. Ele tem relevância juridicamente, ele tem força jurídica. E a força jurídica dele é idêntica às demais normas constitucionais. Ele se equivale às demais normas constitucionais. Diferente da tese da irrelevância.
na tese da irrelevância jurídica, enuncia-se que o preâmbulo não tem força jurídica, ele é apenas uma opção política do legislador, ele é uma opção política do legislador na medida em que ele não dissocia dos valores trazidos no texto constitucional, ele também trata desses valores no preâmbulo, no entanto ele é uma opção política e não tem força jurídica. Já a teoria mista, como o próprio nome permite afirmar, enuncia o quê? Que o preâmbulo tem natureza jurídica, ele tem força jurídica, mas uma força jurídica diferente do restante do texto constitucional. A teoria que prevalece, tese da irrelevância jurídica. A tese da irrelevância jurídica foi a opção do STF quando foi chamado a decidir sobre o preâmbulo, por isso é importante fixar. Vamos então repassar, de tão importante que esse tema é importante que vocês fixem. Quanto à natureza jurídica do preâmbulo, 3 teorias. Tese da relevância, da irrelevância e teoria mista. Tese da relevância. O preâmbulo tem o mesmo valor e a mesma força jurídica que as demais normas constitucionais. Tese da irrelevância. O preâmbulo é uma opção política, não tem força jurídica como as demais normas constitucionais. E teoria mista. O preâmbulo tem força jurídica, no entanto, uma força jurídica diferente das demais normas constitucionais. Assim, estamos aptos a responder mais um questionamento, se o preâmbulo é ou não norma de observância obrigatória. A resposta já está no slide. Vamos à leitura para que depois nós possamos compreender o enunciado da resposta. O preâmbulo não é norma de observância obrigatória, ou seja, as constituições estaduais não precisam observar o preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil quando elaboradas. O que isso quer dizer? Vamos pegar, por exemplo, o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil é uma norma de observância obrigatória. Ou seja, quando é elaborada uma Constituição estadual, é obrigatório que em seu texto exista também as normas contidas no artigo 5º. No entanto, não é obrigatório que o preâmbulo contenha o mesmo conteúdo, justamente porque ele não tem relevância jurídica, ele é apenas uma opção política do legislador. Por ser uma opção política, ele não é uma norma de observância obrigatória, ele não precisa ser observado na elaboração da Constituição Estadual. Tá? Fixando, não é norma de observância obrigatória, pois é uma opção política e não tem obrigatoriedade de ser repetido no texto constitucional de uma Constituição Estadual. Professor, mas e se repetir, tem problema? Não, só não é obrigatório essa repetição. Tá? Essas duas ideias da tese da irrelevância jurídica e de ser norma de observância obrigatória encontram respaldo na decisão do STF na ADI 2076. Professor, o que é a ADI? Ação direta de inconstitucionalidade. Ação direta de inconstitucionalidade. Vamos à leitura da decisão para que a gente possa compreender e tecer comentários finais sobre ela. O preâmbulo não se situa no âmbito do direito, mas no domínio da política, refletindo posição ideológica do constituinte. É claro que uma Constituição que consagra princípios democráticos liberais não poderia conter preâmbulo que proclamasse princípios diversos. Não contém o preâmbulo, portanto, relevância jurídica. O preâmbulo não constitui norma central da Constituição, de reprodução obrigatória na Constituição do Estado-membro. O que acontece é que o preâmbulo contém, de regra, proclamação ou exortação no sentido dos princípios inscritos na Carta, princípio do Estado Democrático de Direito, princípio republicano, princípio dos direitos e garantias, e etc. Esses princípios, sim, inscritos na Constituição, constituem normas centrais de reprodução obrigatória, ou que não pode a Constituição do Estado-membro dispor de forma contrária, dado que, reproduzidos ou não na Constituição estadual, incidirão na ordem local. Essa decisão traduz tudo o que foi dito sobre o preâmbulo até agora. Tese da irrelevância jurídica, ou seja, o preâmbulo reflete uma posição ideológica do constituinte, é uma opção política do legislador, tá? E não é norma de observância obrigatória. Não precisa ser repetido exatamente do jeito que é na Constituição Estadual. Professor, por que essa discussão sobre o preâmbulo? Essa discussão nasceu com a promulgação da Constituição Estadual do Acre, onde não foi escrito, não estava contido no preâmbulo dessa Constituição a expressão sob a proteção de Deus.
questionou-se junto ao STF se era necessário, se era obrigatório conter essa expressão na Constituição Estadual do Acre. O STF decidiu dessa forma, que corresponde, reflete uma posição ideológica do Constituinte e não é norma de observância obrigatória. Por isso, é muito importante conhecer essas discussões sobre o preâmbulo da Constituição. Assim, estamos aptos a responder um questionamento sobre o que foi tratado na aula de hoje. Vamos a ele. É pressuposto para a constitucionalidade das constituições estaduais que em seu preâmbulo contenha a expressão sob a proteção de Deus. Eu acabei de dizer aos senhores, conforme a decisão do STF, de acordo com a tese da irrelevância jurídica, o preâmbulo não é norma de observância obrigatória. Portanto, a Constituição Estadual não precisa conter a expressão sob a proteção de Deus. Por isso, essa questão está incorreta, está errada. A Constituição Estadual será constitucional, não será inconstitucional ou será constitucional, independente de conter essa expressão. Vamos ao segundo questionamento. As Constituições Estaduais, embora precisem observar algumas normas contidas na Constituição Federal, não precisam observar o preâmbulo, em razão da tese da relevância jurídica aplicada ao mesmo. Senhores, aqui o examinador quis fazer uma pegadinha, quis enganar os senhores naquele momento de aflição, naquele momento de nervosismo, pois até a parte da questão que diz do preâmbulo está correta. No entanto, a justificativa não é a tese da relevância jurídica, mas sim a tese da irrelevância jurídica, que eu vou inclusive repassar com os senhores sobre a natureza jurídica do preâmbulo. Tese da relevância jurídica diz que o preâmbulo tem o mesmo valor jurídico das normas contidas no texto constitucional. Tese da irrelevância jurídica diz que não, que o preâmbulo é uma opção política do Constituinte, uma opção ideológica, e não tem o mesmo valor jurídico, não tem valor jurídico como as normas contidas no texto constitucional. Com isso, certamente os senhores estão aptos a responder tudo sobre o preâmbulo da Constituição e também sobre a nomenclatura da Constituição. Fica aqui uma palavra de incentivo. Para os otimistas, os insucessos são temporários e as dificuldades passageiras. Essa frase é muito importante para o mundo do concurso. Sejam otimistas, vocês terão dificuldades muitas vezes, enfrentarão diversas dificuldades no estudo, nas provas, às vezes não serão aprovados em um ou outro concurso, mas isso tudo é passageiro, isso tudo é temporário. Certamente no futuro, vocês se dedicando, vocês serão aprovados. Está aqui o meu e-mail, eventuais dúvidas vocês podem enviar para mim, me sigam no Twitter, um grande abraço, bons estudos e boa sorte.